Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Acabei agora de dar uma aula no Damásio e esse é um momento que eu acho muito importante para transmitir uma mensagem. Talvez seja mais do que uma mensagem, seja um meia-culpa. Pelo seguinte, vocês estão vendo aí ao lado o nosso manual de direito civil. Esse manual de direito civil é um volume único, com mais de 2.000 páginas, acabou de ser lançado para vocês e eu tenho muito orgulho dele. Porém, a história, a trajetória até chegar a esse livro, não foi exatamente a mais linear. Por isso que eu acho interessante contar esse caos para vocês. Eu, particularmente, sempre tive muitas reservas à publicação de um manual, de um volume único. E isso é objetivamente explicável, porque se nós olharmos para o passado, eu e Cristiano, meu parceiro na coleção de 7 livros, nós demoramos 12 anos para concluir a coleção inteira. 12 anos entre o volume 1 e o volume 7. Temos ali 6.000 páginas. E não é brincadeira, gente. Para colocar 6.000 páginas, com doutrina densa, análise crítica intensa, constante atualização dos repositórios jurisprudenciais, comparação com o direito estrangeiro, e fazer com que essa coleção seja ano após ano palatável para os nossos eleitores, isso é um trabalho hercúleo, sem sombra de dúvidas. E aí, quando pensamos em um volume único, na comparação, parece, e a linguagem do civilista sempre ajuda, que eu e Cristiano gostaríamos de induzir o leitor a um venire contra factum próprio. Ou seja, espera aí, vocês trazem para a gente uma coleção de 7 volumes, muito rica, nós adoramos, e agora vocês condensam em um manual, e nesse instante simplesmente vocês fazem um recorta e colam, e trazem isso, as 6.000 páginas, dividem por 3 e trazem isso num volume de 2.000 páginas, eu jamais estaria disposto a um recorta e cola. Também nunca parti da ideia de que seria glorioso da minha parte induzi-los a um venire contra factum próprio. Mas por que eu mudei de ideia de 1 ano e meio para cá? Porque surgiu na história um terceiro elemento, o meu querido amigo Felipe Peixoto. Felipe Peixoto, doutor em Direito Civil, procurador da República. Felipe já era autor de vários livros, tanto da editora Juspodium, como de outras editoras. E o Felipe, ele fez uma proposta para nós. Ele disse: Nelson, Cristiano, não façamos do 7º livro uma compilação da sua coleção. Façamos dele um 8º livro, completamente diferente, independente dos demais. E nós apostamos na ideia. Não foi praticamente uma aposta, porque a aposta envolve altíssimos riscos. Nós já sabíamos quem era o Felipe. Nós confiamos naquela que havia sido a sua carta de intenções, no seu projeto, qual seja, trazer para o Brasil, pela primeira vez, um livro que em nada devesse ao melhor da manualística europeia contemporânea. É claro que eu e Cristiano ajudamos muito, eu conheço o que há de melhor hoje no direito civil da Inglaterra, da Itália, da França. E nesses países, quando os autores eles elaboram um volume único, eles trazem uma metodologia, uma linha de raciocínio que não se assemelha aos livros da coleção habitual, mesmo sendo os mesmos autores. Eles não reproduzem os seus livros naquele manual. Eles partem de outra proposta. E foi o que nós fizemos.
E eu fiquei muito contente com o resultado, sem dúvida. Aonde começam as mudanças? E eu peço muito a vocês que confiram o que eu direi lá no sumário, porque a editora Juspodium, ela disponibiliza para vocês o sumário do livro. Ninguém compra um livro de olhos fechados sem saber exatamente o que se propõem os seus autores. Então, o que nós fizemos foi, antes da parte geral, abrir a leitura com um capítulo chamado Conceitos Fundamentais, de mais de 200 páginas. Por que 200 páginas dedicados ao estudo dos conceitos fundamentais? Porque se esse é um volume único, é fundamental que você, leitor, seja desafiado desde o início a compreender onde que o direito civil se insere na sistemática brasileira atual. Qual é a sua relação com as outras disciplinas? Como os princípios constitucionais interferem no direito civil? De que forma há o diálogo entre o Código Civil, que é o eixo central do direito brasileiro, do direito privado brasileiro, com os microsistemas? Como é que se dá esse diálogo de fontes? Como as diretrizes de Miguel Reale, socialidade, operabilidade e eticidade, elas se aplicam de uma forma generalizada ao Código Civil? Como o Código Civil se relaciona aos demais códigos de matriz europeia que dizem respeito exatamente ao direito continental europeu? Tudo isso é base para que vocês possam, na sequência, entrar na chamada teoria geral do direito civil, para que vocês possam abraçar a parte geral do direito civil. Só que as mudanças não param por aí. Ao organizar os capítulos da parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, família, sucessões reais, nós não reproduzimos a distribuição de capítulos da nossa coleção de 7 volumes. Não. Acatamos uma ideia de Felipe muito válida, qual seja, dividir em pequenos capítulos, com títulos provocativos, que, ao mesmo tempo em que ensinam aquela matéria, respondem diretamente à indagação que vem no início. Ou seja, isso é uma forma de alcançar todos aqueles estudiosos do direito civil que buscam um manual, não para uma primeira leitura, mas para uma leitura complementar sobre pontos específicos que lhe chamam a atenção, ou que precisam de um manual para, faltando 2 meses para o concurso, ter uma visão crítica a respeito de direito civil. Jamais esse nosso manual, ele se presta àquela pessoa que nunca estudou direito civil, que não teve oportunidade, por várias razões, de abrir uma coleção completa e falar, opa, agora, for the very first time na minha vida, eu quero estudar direito civil. Não, não é esse livro. Porque o nosso livro são 2.000 páginas, onde tentamos respeitar, novamente eu utilizo essa expressão, respeitar sua inteligência, agregando densidade a um direcionamento que só um volume único merece e que seria possível de ser perfilhado em uma coleção de 7 volumes. Ou seja, eu insisto, tópicos breves e, principalmente, um livro que atua como um geógrafo. Ele auxilia o leitor a compreender a topografia do Código Civil, a interrelacionar as suas partes, a não ser apenas uma pessoa que decora o direito das sucessões, mas entender todas as conexões intersistemáticas entre as sucessões e a parte geral, entre as sucessões e os contratos, entre as sucessões e o direito de propriedade. Só como um exemplo. Ou seja, como está colocado ali na própria introdução do livro, mais uma vez pelo Felipe, a quem dou os meus parabéns, é importantíssimo envolver o leitor para o novo, sem jamais ser superficial, mas também sem ser cansativo. Eu me imagino, se eu voltar no tempo, na minha condição de estudante,
que eu não gostaria de topar com volume único, principalmente direito civil, que é a disciplina mais extensa do nosso direito, e simplesmente ler resumos. Propriedade, em 2 páginas, o que é propriedade? Posse, em mais 1 página. Usufruto, em mais meia página. Não. Nós vamos abordando, através de pontos, desmistificando cada um desses capítulos, explicando exatamente tudo aquilo que vocês necessitam de essencial, sem que haja uma perda sequer na linearidade. Há uma narrativa consistente do começo ao fim. Peço a vocês 2 favores, queridos leitores. Em primeiro lugar, ouçam o vídeo do Felipe, que já está disponível aí no site da Juspodium. Ele falará ainda mais a respeito do livro. E entendam também mais sobre o livro, lendo o sumário. Mais uma vez eu reitero, vão ao sumário do livro. Vejam por si só o que nós oferecemos ali. E, finalmente, numa perspectiva clara de mercado, comparem o preço desse livro com aquilo que ele oferece. Vejam que é uma equação custo-benefício que mostra que bons livros podem ser introduzidos no mercado por preços muito acessíveis ao alcance de todos. Eu quero desejar muitas felicidades a vocês, agradecer enormemente por me dispensarem esse tempo e, mensagem final, ótima leitura. Tchau, amigos.